Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, meu aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar o que Ele me amou, multiplicar para dançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir, meu pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, meu aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar o que Ele me amou, multiplicar para dançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e meu pão repartir. Eu vou amar o que Ele me amou, multiplicar para dançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir, meu pão repartir. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso
Deus, nosso Pai bendito que está nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela a noite que o Senhor nos concedeu e agora, ó Deus, por esse dia que o Senhor está nos concedendo, ó Pai. Que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, Deus, livrando de todo mal, de todo perigo, Deus. Abençoando, Deus, o teu servo que vai trazer a tua palavra, que ele possa estar sendo orientado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Abençoando a sua vida, a sua família. Abençoando também, ó Deus, pastor Mauro, ó Deus, que está, ó Deus, passando por esse problema de perda. Deus, Senhor, possa estar consolando e confortando o coração dele com toda a sua família, Senhor. Abençoando os aniversariantes do dia, da semana, ó Deus, dando, ó Deus, a direção a eles e eles possam estar sendo agradecidos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor os concede. E abençoando, ó Deus, os missionários, ó Deus, agora nós estamos em campanha de missões nacionais. Senhor Deus, toma em tuas mãos os teus servos que estão, ó Deus, levando a tua palavra, que eles possam ser abençoados por ti, ó Deus, e que nós tenhamos, ó Deus, condições financeiras de contribuir, ó Deus, orar por eles e contribuir com amor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui, Senhor. Vem, Salvador, agora transformar o meu viver. Seja o centro da minha vida. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Vamos fazer a leitura bíblica e convidamos a todos a nos acompanhar. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Seja o centro, seja o todo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o
aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outra igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outra igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Seja o centro, seja o todo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, Jesus, Corrigindo o fogo, novo estilo de vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero compartilhar a palavra do Senhor hoje com você. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versos 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Amém? Metanoia. Que palavra, né? Diferente. É uma palavra grega que traduz arrependimento para o Novo Testamento. Metanoia é mudança essencial, é mudança verdadeira, genuína de pensamento, de caráter. Aqui é a essência daquilo que o Evangelho verdadeiramente traz. Metanoia significa mudança de mente, mudança de direção, arrependimento. E é sobre esse aspecto que eu quero pensar com você sobre este texto que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele veio para a Galileia, logo quando ele inicia o seu ministério, o contexto aqui de Marcos, está falando a respeito do momento em que Jesus ele sai do deserto, na tentação ali nos 40 dias, depois que ele havia sido batizado por João, ele foi para o deserto e agora ele vem para o seu ministério público, no sentido de que ele começa a chamar os seus discípulos e formar discípulos, chamando-os para mais perto de si. E o texto aqui de Marcos diz que ele veio pregando o evangelho do reino. E a mensagem era simples. Ele dizia: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se. Metanoia. Essa é a expressão. É a expressão que nos chama a atenção hoje aqui. Uma frase antiga que diz que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, a gente sempre que entra, a água já não é mais a mesma. A Bíblia fala que Jesus é a fonte de água viva, no sentido figurado, é claro, fazendo referência ao Espírito Santo. Porque quem beber da água que Jesus lhe der, se fará nessa pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o Espírito Santo. Portanto, quem passa quem permite que Jesus passe por sua vida, ou entra de cabeça, né? Poderíamos assim dizer, nessa experiência, tem a sua vida transformada, tem a sua vida modificada. Quando temos experiência real com Jesus. Há uma frase que nós batistas temos estampada numa das camisas da Ajuda de Missões, que fala: Jesus transforma. E essa é uma grande realidade. Jesus verdadeiramente transforma. E é isso que nós queremos falar quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus. Eu quero trazer aqui 3 experiências bíblicas que nós encontramos na Palavra de Deus. A primeira delas está lá em Lucas, capítulo 19, que nos fala a respeito de um homem rico, chamado Zaqueu. Zaqueu, o publicano. O publicano era um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos, ele era o responsável por vários cobradores de impostos. Ele era alguém, além de rico, muito rico, extremamente rico. E Zaqueu, o texto nos diz que na cidade de Jericó, capítulo 19 de Lucas, diz que Jesus entrou em Jericó. Jericó era uma cidade, e atravessava aquela cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vejam bem, ele era chefe. Ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha essa curiosidade, ele queria conhecer Jesus. E, sendo de pequena estatura, fisicamente, ele era um homem baixinho, ele não conseguia, por causa da multidão. Imagina você querendo ver as pessoas quando vão em shows, quando vão em espetáculos e ficam numa posição, num lugar não muito privilegiado, quando tem alguém muito alto na sua frente, não consegue ver, né, quem está lá na frente. Zaqueu era alguém assim. Ele queria ver Jesus, só que a multidão ia lhe atrapalhar, porque ele era pequeno. E aí ele teve uma ideia: eu vou correr lá na frente, vou subir numa árvore, e quando Jesus passar, eu vou vê-lo. Era isso que ele queria. Ele só queria ver Jesus. Ele queria matar a sua curiosidade, ele queria ver o rosto de Jesus Cristo. Certamente Jesus já estava aqui bem conhecido, digamos assim, famoso, porque notícias corriam a respeito dele, pois Jesus estava curando as pessoas, pregando a palavra de Deus, fazendo milagres, enfrentando os líderes religiosos que se opunham à sua palavra, ao seu ensino. Então, Jesus já era bem conhecido ali. Então, Zaqueu queria conhecer aquele homem,
e de quem ele tanto ouvia falar. E aí, quando Jesus chegou ao lugar onde ele estava, Jesus olhou para cima e lhe chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar em sua casa, hoje eu vou passar a noite com você. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Vejam, para ele, apenas ver Jesus era o suficiente. Mas Jesus lhe deu muito mais. Lhe deu a oportunidade de estar com ele. E Jesus fez um alto convite, né? Olha só, desce depressa porque eu quero ficar na sua casa hoje. A pessoa, Senhor, olhar para você e dizer assim, eu vou na sua casa hoje te visitar. Que honra, que privilégio. Mas olha só, as pessoas viram isso e começaram a se queixar, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Publicano não era bem visto por ninguém. Por quê? Porque os publicanos eram escolhidos pelos romanos para cobrar impostos das pessoas, dos judeus. E quem eram esses publicanos dentro do povo? Eram os próprios judeus. Então era um judeu trabalhando a serviço de Roma. Ele não era bem visto pelo seu próprio povo. Então o pessoal odiava os publicanos, porque eles cobravam impostos e eles cobravam muitas vezes além da conta. Eles acabavam extorquindo as pessoas, cobrando além daquilo que deviam. E aí Jesus foi para a casa daquele homem, apesar das críticas das pessoas. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha aqui que entra a metanoia, aqui que entra a mudança, a transformação na vida de alguém, quando alguém verdadeiramente tem uma experiência com Cristo. Zaqueu era um homem rico, riquíssimo. Financeiramente ele estava tranquilo, como se diz, com burro na sombra, não precisava de mais nada. Mas ele queria conhecer Jesus. E Jesus lhe deu a oportunidade de ir mais além com ele, com o próprio Cristo. E aí quando Zaqueu percebe isso, a oportunidade que lhe veio à mão, ele disse, Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Ele abriu mão da metade dos bens dele. Ele não precisava dar nada, Jesus não pediu nada a ele. Ele podia dar tudo. Mas ele resolveu dar metade. Deus não exige isso de mim nem de você. Isso é espontâneo e tem que ser de coração. E foi o que Zaqueu fez. Ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e ele não permitiu que o dinheiro controlasse a sua vida. Mas ele permitiu, ele mudou a sua história. Houve uma metanoia real, houve uma mudança, uma transformação na vida desse homem. Porque agora quem é o centro da sua vida é Cristo. E ele diz, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E olha, ele disse mais, e se de alguém extorquir alguma coisa, porque essa era uma prática comum dos fariseus, dos publicanos, os cobradores de impostos, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. E aí, Jesus disse, olha as palavras de Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Lembram-se? Ele era descendente, ele é um judeu, é filho de Abraão. Então, Jesus disse, este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, mas Jesus o achou, Jesus o encontrou. Pessoas que levam muitas vezes a vida de modo desonesto, acostumadas a dar calote nos outros, né? Compram as coisas e não pagam, às vezes são dominadas pelo dinheiro, e mesmo depois de terem tido um encontro com Cristo, se esta atitude não muda, é porque elas ainda não tiveram uma real transformação. Precisam passar pela metanoia. E a pergunta é justamente essa para você, meu irmão, minha irmã. Isso já aconteceu na sua vida? Essa mudança de mente, essa mudança de comportamento, essa mudança de caráter na sua vida? Zaqueu foi um homem riquíssimo, mas ele teve uma mudança verdadeira de vida.
As riquezas não ficaram ocupando lugar no seu coração. Ele colocou Jesus no centro da sua vida. Que Jesus também seja o centro da sua vida, seja a sua maior riqueza. Amém? Em segundo lugar, nós temos a experiência de outra personagem bíblica aqui que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 5, a respeito de uma mulher que foi flagrada em adultério, falando a respeito de transformação de vida. O texto lá de João, capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus repinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Ela respondeu. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É interessante algumas particularidades dessa passagem. Primeiro é que eles não estavam nem um pouco interessados na situação da mulher. Eles não estavam preocupados na sua absolvição. Eles queriam, na verdade, usar essa pergunta como uma armadilha, né? Como nós lemos aqui no verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Porque dependendo da resposta que Jesus desse, sim ou não, devemos apedrejar tais mulheres, porque a lei de Moisés diz que tais devem ser apedrejadas. E o Senhor o que diz? Bom, se a lei está dizendo que apedreja, então cumpre a lei, né? Mas na verdade eles estavam querendo pegar Jesus por meio dessa palavra. E aí Jesus lhes dá uma excelente resposta, uma resposta de Deus, o próprio Filho de Deus ali. Se ele respondesse sim, apedreja, ele estava, na verdade, ele estaria contrariando a lei ali dos romanos. Porque até então, os judeus eles estavam sob o domínio de Roma. E os únicos que poderiam dar ordem de executar alguém, de matar alguém, de condenar alguém à morte, eram os romanos. Tanto é que, quando os fariseus quiseram executar Jesus, crucificar Jesus, eles levaram Jesus até um romano, a Pilatos, para que Pilatos ordenasse a morte de Jesus. Então, os romanos que tinham aquela autoridade, naquele contexto, naquele momento ali de domínio político sobre os reinos em volta, para executar alguém. Então, se Jesus dissesse apedreja, ele estaria indo contra a lei de Roma. E se ele dissesse não apedreja, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Isso está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 10. Mas lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que se um homem cometer adultério com uma mulher, os dois devem ser executados. Cadê o homem dessa história? Somente a mulher foi levada até a presença de Jesus. Vejam que, na verdade, o interesse deles não era com a mulher, era com Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Eles não estavam interessados em resolver a situação da mulher. Usaram aquilo como um pretexto. O homem também tinha que estar ali. E esta é uma situação que acontece realmente na sociedade. Quando há um adultério, em geral, a mulher ela é condenada porque ela é estragalar, ela que se envolveu com um homem casado que não deveria. E o homem casado, por que ele se envolveu com uma mulher sendo que ele é casado? Os dois são responsáveis.
Esta é a situação dos dois. Não apenas da mulher, mas do homem também. Por isso, queridos, aqui, a metanoia, a mudança, deve acontecer nos dois, tanto no homem como na mulher. Bem, mas o texto fala apenas da mulher, que foi a mulher que foi levada até a presença de Jesus. E olha o que é interessante o desfecho aqui, onde entra a transformação que Jesus propõe para essa mulher. E depois nós vamos acompanhando a leitura do Evangelho e vamos ver que essa é uma das mulheres que seguiram Jesus depois, que passou a servir o Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para aquela mulher, o texto diz que depois que Jesus disse aquilo, quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar pedras, foi todo mundo indo embora. Só ficou a mulher ali em pé e Jesus. Então Jesus perguntou, ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Jesus não condenou. Então Jesus, primeira palavra que ele dá para ela, eu te perdoo. Você está perdoada. Você não precisa mais viver debaixo de condenação. Jesus, quando ele vem, ele muda a nossa vida. É a metanoia, é a transformação que ele quer produzir em nós. Mas essa metanoia, ela também acontece, queridos, na medida em que nós caminhamos, que é o processo de santificação. Porque é a segunda palavra que Jesus dá para aquela mulher. Quando Jesus encontra o pecador, ele o perdoa, ele o absolve da sua culpa. Mas ele diz, não peques mais. É isso que ele diz para aquela mulher. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aquela mulher, de fato, não era nenhuma santinha. Jesus estava ciente disso. Mas os fariseus também não eram santos. Tanto é que Jesus os desafiou. Quem aqui estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras. Ninguém atirou, porque eles sabiam que eles também eram devedores, que eles não eram perfeitos, precisavam também de passar por uma metanoia, mas não se submeteram a Cristo. Já a mulher ouviu aquela palavra. E o convite do Senhor é justamente esse para nós, assim como ele fez também para aquela mulher pega em adultério. Ele a absolveu, ele a perdoou, mas também deu uma palavra: vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, quando passa pela vida de alguém, ele transforma a vida dessa pessoa. Há de fato uma verdadeira transformação. Há de fato uma verdadeira mudança de vida quando alguém de fato se submete a Cristo. Independente do pecado que essa pessoa tenha cometido, independente da situação que ela tenha vivido, quais os caminhos que ela percorreu, como foi a vida dela no passado, o que ela tem feito, até hoje, o que você tem feito, se isso desabona a sua conduta, se isso é algo do que você não se orgulha, saiba que Jesus não te condena, mas ele te perdoa. Mas ele também te faz um convite. Abandone essa vida de pecado. Seja transformado. Arrependa-se. Metanoia. Esse é o convite de Jesus para você hoje. Amém? Em terceiro lugar, eu quero trazer aqui a experiência de um mestre da lei, um homem chamado Nicodemos. Em algumas versões bíblicas fala sobre ele ser um príncipe dos judeus. Ele era alguém muito importante. Ele era um líder religioso, um seguidor de Jesus. Seu nome era Nicodemos. Lá em João, capítulo 3, no versículo 2, diz assim que ele veio a Jesus à noite. Ele procurou por Jesus. Ele era um homem que tinha uma posição muito elevada. Jesus não era bem visto pelos fariseus. Os fariseus, o que era o fariseu? O fariseu era um líder religioso, era um estudioso das Escrituras, da Torá, da lei de Moisés. Ele era um homem que tinha um conhecimento muito grande a respeito da lei. Ele era respeitado na sociedade judaica, ele era aquele que ensinava as pessoas a palavra de Deus. E a maioria dos fariseus, eles foram contra Jesus, porque não creram na sua palavra. Mas dentre os fariseus, alguns deles creram. Um deles foi Nicodemos. Mas só que Nicodemos, ele tinha receio de perder a sua posição, o seu lugar
de honra entre os fariseus. Por isso ele procura Jesus à noite. É bem possível que ele tenha ido em busca de Jesus numa hora em que talvez ninguém o visse tendo esse encontro com Jesus. Por isso ele vai, neste horário, procurar Jesus. E é por aí, queridos, que muitas vezes nós pecamos ou erramos quando acreditamos que podemos esconder das pessoas a nossa verdadeira identidade. Nós podemos até fingir que somos crentes, podemos até fingir que não somos crentes, podemos tentar enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Deus conhece os seus filhos. A Bíblia diz que Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Ele conhece a cada um de nós, conhece a minha vida e a sua também. Por isso aqui, quantos de nós que muitas vezes tivemos o receio de nos aproximar de Jesus? Quantas vezes você talvez teve medo, ou ainda talvez até hoje, tenha preocupação de ir a uma igreja, com exceção da pandemia, que tem nos afastado, mas aos poucos estamos retornando com os devidos cuidados, observando os protocolos de saúde, né, de segurança. Mas quantas pessoas não vão à igreja porque têm vergonha? Vergonha de serem vistas pelos seus amigos. Seus amigos vão dizer o que de você? Ih, está indo para a igreja. Ih, está virando crente. Conheci alguém que dizia isso. Agora eu vou ter que passar para a lei de crente. É assim que muitas pessoas pensam. Virar crente, virar uma Bíblia, andar com a Bíblia embaixo do braço, carregar a Bíblia. Algumas pessoas têm vergonha disso. Nicodemos possivelmente estava preocupado com isso, com a sua reputação. O que as pessoas vão pensar de mim? Isso exige transformação. Isso exige coragem. Jesus teve muita coragem para ir para a cruz e morrer por você. A exigência de Jesus não é que a gente vá para uma cruz, mas é que a gente confesse a Ele publicamente, não apenas escondido, à noite, no secreto, quando ninguém nos vê, mas publicamente. Participar de uma comunidade de fé, ir ao encontro das pessoas que também comungam da mesma fé e creem no mesmo Senhor. Isso é metanoia, isso é mudança de mente, isso é mudança de vida. Se você se envergonha de Jesus, a Bíblia diz que Ele também terá vergonha de você. E você não pode dizer que você é um convertido ou um filho de Deus se você tem vergonha dele. Se onde você está, você não fala de Jesus, porque as pessoas têm outro pensamento. Muitas pessoas, às vezes, estão inseridas num ambiente acadêmico, numa faculdade, e ali, às vezes, ela é reprimida, e não pode falar de Jesus, e não fala, porque tem medo, porque tem vergonha. Você não tem medo de Jesus se envergonhar de você, diante do Pai? Esse deve ser realmente o seu medo. Essa deve ser realmente a sua preocupação. Porque Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos diante do Pai. Mesmo sendo pecadores, como nós somos. Mas Ele nos ama. Isso é metanoia. Isso é mudança de mente, mudança de consciência. Por isso, temos que ter esta transformação verdadeira, essa transformação genuína. É compreender que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus morreu por nós. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, realizar uma autêntica metanoia na sua vida. A vida de Nicodemos e tantas outras pessoas foram transformadas quando tiveram um real encontro com Jesus. Como falamos das experiências que nós lemos aqui, de Zaqueu, publicano, daquela mulher que foi pega em adultério, agora de Nicodemos. O que falar do cego de Jericó, que teve a sua visão recuperada e saiu louvando ao Senhor Jesus. O que dizer daquele homem paralítico, né, que estava ali no tanque de Betesda há tantos e tantos anos.
O que dizer daquele homem que estava ali também cego no templo? O que dizer de Jairo, que viu a sua filha ressuscitando? Jesus ressuscitou a sua filha. O que dizer também daquele centurião romano, que quando Jesus disse que ia na casa dele, ele disse: eu não sou digno de que entreis na minha casa. E Jesus disse: vá, eu nunca vi tanta fé em Israel. Falando a respeito de um romano. E ele foi embora e viu o seu servo curado ali. A filha de uma mulher grega, uma cirofenícia, que pede a Jesus que cure a sua filha, que está terrivelmente endemoniada. Jesus nem lá foi, ele só deu uma palavra. Diante da fé daquela mulher, que transformação de vida que Jesus promove na vida das pessoas. Imagina a transformação que Jesus provocou, e já havia provocado na vida da família de Lázaro, mas quando depois de 4 dias aquele homem ressuscitou, pelo poder de Jesus Cristo, da sua palavra, não somente Marta, Maria, o próprio Lázaro, mas tantas pessoas que estavam ao seu redor, tantos milagres que Deus tem realizado. A gente, quando recebe notícias do campo missionário, o que a igreja tem realizado nas Cracolândias do Brasil, aqui no nosso estado mesmo, no Espírito Santo, transformado em Cristolândias, e agora a Cristolândia feminina também, tantas vidas transformadas, metanoia, que o Senhor tem realizado. E muitas vezes, algumas pessoas não ainda experimentaram isso. Vivem nas igrejas, frequentam as igrejas, até têm os seus nomes no hall de membro, mas não experimentaram a verdadeira transformação. Por isso, sempre há tempo para experimentar uma nova vida, uma verdadeira transformação em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e conceda a você a graça de poder viver essa nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o seu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença.
força pra me transbordar do teu amor. Se fez como céu sobre meu coração, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!